E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Faiani, aqui no canal Amigos do Rock. Hoje eu estou com a presença do Luiz Paixão. Tudo bem, galera? Como vocês estão? E hoje a gente vai falar de uma das maiores bandas nacionais dos anos 80, RPM. RPM. Então, galera, o RPM começou, né, no meados dos anos 80, né? E o Paulo Ricardo namorava uma garota chamada Eloar, que era vizinha do Luiz Schiavon. Um belo dia ela convidou o Paulo Ricardo para assistir um ensaio da banda do Luiz Schiavon, na casa dele. E o Paulo Ricardo aceitou e eles foram assistir, né, o ensaio. E chegando lá, eles estavam querendo decidir como que ia ser as músicas, né, da banda, tal, se ia cantar em português ou em inglês. Aí pediram opinião, o Luiz Schiavon pediu a opinião do Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo falou, em português, né? Aí a banda dali, os outros integrantes, né, queriam inglês, e a banda acabou, né? Acabaram decidindo terminar com a banda. E começando dali daquele momento, o Luiz Schiavon junto com o Paulo Ricardo já começaram a ter aquela afinidades musicais, né? E já começaram a compor algumas músicas e dali já começou a surgir o RPM, né? O futuro RPM. Daí em diante começou uma certa afinidade musical. Nisso, Paulo Ricardo foi para a Europa, ser correspondente musical e crítico musical numa revista na França. Ele trabalhou e morou na França e na Inglaterra. Voltando para o Brasil, no meados dos anos 80, ele cobriu a passagem do Queen pelo Morumbi. Exatamente. Né? E ele foi lá entrevistar o Fred Mercury. Né? E dali... E aí nisso, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon já vinham compondo as músicas, né, através de cartas, já vinham compondo as músicas RPM, que é Revoluções por Minuto, Olhar 43 e A Cruz da Espada. É isso mesmo. E dali eles convidaram o Fernando Deluc, né, para guitarra, também chamando o Júnior Moreno para estar na bateria. Na época ele tinha apenas 16 anos, era menor de idade, então ele fez alguns shows com a banda e de lá para cá entrou Charles Gavan no lugar dele. Sim, Charles Gavan, né, participou um pouco tempo no RPM também, saindo do RPM, indo para o Uruíra e depois para o Titãs, definitivamente. Também com a saída do Charles Gavan, entrou PA, Paulo Paio, na bateria, já gravando as demos, né, para poder estar mandando para a gravadora CBS. E a CBS ouviu as músicas e falou que as músicas não iam ser adequadas para tocar na rádio naquela época. Como o Luiz acabou de falar, eles tiveram uma demo, saíram atrás de outra gravadora e fecharam o contrato com a Sony Music. E tiveram o apoio do mega empresário Manuel Palodian, que era o empresário da época até hoje. Manuel Palodian disponibilizou para o RPM toda a infraestrutura de uma banda até hoje vista no Brasil, com raio lasers, toda a infraestrutura de canhão de luzes, translado de banda e material, e a presença ilustre como diretor artístico do Ney Matogrosso. Exatamente. E o Ney Matogrosso deu uma repaginada no visual dos caras e deixando como Paulo Ricardo como um sex symbol da banda, né? E dali fizeram vários shows, né? E também uma primeira apresentação deles foi com uma equipe de empresários lá no Morro da Urca, né? Fechado só para empresários. Exatamente isso. E também a primeira apresentação em São Paulo e a segunda do RPM foi no AMB, também para empresários e público em geral. Foi um enorme sucesso na época. E na época eles lançaram um compacto simples, que o pessoal que não sabe era um vinil, né, com 2 faixas em cada lado. Dali teve Loiras Geladas, teve qualquer outra. Olhar 43, RPM, Revoluções por Minuto. E aí vai. E A Cruz da Espada. E na capa, Essa capa aqui, na impressão não teve o PA, né? Não deu tempo de estar tirando a foto dele e estar incrementando na capa. Só saiu o Paulo Ricardo, Deluc e Schiavon. Exatamente isso. E o RPM já fazia grande sucesso na época, sendo considerado uma das maiores bandas nacionais.
E o frenesi da mulherada era muito comparado com a época dos Beatles. As meninas ficavam loucas, histéricas e se mijando pela perna. Pensa que o tiozão tá falando besteira, mas não, é verdade. A RPM foi considerada os Beatles brasileiros. Isso mesmo, vendendo mais do que o Roberto Carlos na época. Exatamente, vendendo mais que o Roberto Carlos. E também várias apresentações no Chacrinha, no Globo de Ouro, que tinha antigamente. Clube do Bolinha! E dali pra cá, né, foi saindo em turnês, fazendo vários shows. Tornando uma grande banda. E de lá pra cá, eles fazendo vários shows, né? E na rádio, as execuções da música era ao vivo, né? E a gravação era muito ruim, bem tosca mesmo. E a gravadora teve a ideia de fazer um show ao vivo. A gravadora teve a ideia de fazer um disco oficial, com a Revoluções por Minuto ao vivo. E aí a gravadora teve uma grande ideia de colocar também London Londo. Foi a ideia da gravadora e do Ney Matogrosso, uma versão do RPM de London Londo, já que rolava nos shows, né, ao vivo ali nos shows, e rolava nas rádios essa versão. Eles fizeram então a Rádio Pirata ao vivo com a London Londo. Foi um grande sucesso, uma das principais músicas. Em 1986, a URPM gravou a Rádio Pirata com mais de 3.700.000 cópias e 900.000 cópias antecipadas vendidas, né, nessa época. E com isso, com a super exposição, né, do Paulo Ricardo nas mídias, nas revistas, jornais, eles pensavam que o Paulo Ricardo era o líder da banda. Na verdade, ele não era o líder, quem era o líder era o Esquiavão. E com isso surgiu muitos atritos e conflitos entre eles. E o Paulo Ricardo queria mandar mais do que todo mundo na banda. Então, com essa super exposição nas mídias do Paulo Ricardo, a banda terminou os shows, né, a tour deles, e com isso veio o fim da banda, né? Resolveram acabar com a banda nessa época aí. Exatamente isso. No final do torneio da Revoluções por Minuto, ao vivo, o RPM chegou ao fim, devido a vários conflitos entre o Paulo Ricardo e a banda. Sendo que esse foi um dos maiores discos já vendidos no Brasil. Após 6 meses do seu término, o RPM retorna às atividades, também com Manuel Poladian, para gravar o Quatro Coiotes, disponibilizando também jatinho e toda a infraestrutura possível para a banda, jamais vista no Brasil. Eles também tiveram jatinho disponível para ir em hotel 5 estrelas para mixar o seu disco nos Estados Unidos, em Nova York. Com a vendagem baixa do Quatro Coiotes, só vendeu 250.000 cópias, era uma vendagem baixa para os números do RPM. Então, com discussões e conflitos, a banda resolve terminar novamente. Em 87, Paulo Ricardo entra com uma ação judicial contra a banda, querendo ser o líder geral de todo o nome RPM. E com isso veio novos conflitos, né? E cada um terminou a banda novamente e cada um fez a sua carreira só. E ainda em 87, aconteceu umas novas brigas entre eles. Por quê? O Paulo Ricardo entrou com uma ação judicial com o nome RPM, que ele ia só para ele. E com isso, a banda acabou novamente. Né? E cada um começou a fazer sua carreira solo. Deluxe foi pro Engenheiros do Havaí, tendo uma participação num disco dos Engenheiros do Havaí, e também saiu fazendo algumas turnês com o pessoal também. O Paulo Ricardo gravou alguns discos, e o PA e o Esquiavão foi pro Faustão, né? Ficou sendo um produtor musical do Faustão, e o PA ficou sem ter banda para tocar, né? E começou a montar umas bandas paralelas também, fora o RPM. Em 2001, o RPM volta ao auge, tendo uma das suas músicas, Vida Real, tema do Big Brother Brasil, que estreava naquele mesmo ano, e fez enorme sucesso. E também fez o MTV ao vivo, sendo apresentações de músicas dos anos 80, regravadas de uma roupagem atual da banda, sendo algumas delas música Carbono 14, Rainha, Onde Está Você? Isso, ele também teve uma música, tema
da novela Esperança. E também teve também a Cruz da Espada com o holograma do Renato Russo nos shows. E participação do Frejá com a música Exagerada do Cazuza. E também, nessa época, né, fizeram bastante shows, várias tours, e depois eles resolveram terminar de novo com a banda, por quê? Paulo Ricardo de novo entrou com uma ação contra o RPM. Ele queria ser o dono do RPM mais uma vez. O Paulo Ricardo fazia apresentações, né? Que era Paulo Ricardo e RPM. Exatamente. Até hoje, ele canta as músicas do RPM. Sim, ele faz os shows dele e também ele, fora as músicas autorais dele, ele também canta também as músicas da época da banda do RPM também. 22 de junho de 2019, após 34 dias na UTI, veio a falecer o baterista PA, com complicações pulmonares. Com isso, acabou o sonho. A formação clássica do RPM deixou de existir. O RPM ainda tem as suas atividades, mas com nova formação na bateria e no vocal. No vocal, quem tá o nosso amigo Gil Palone, né? Tá no vocal agora do RPM. E eles também estavam gravando um novo disco agora. Essa nova formação. É isso aí, galera. Esse é um pequeno resumo de uma das maiores bandas nacionais, o RPM. Se você gostou, compartilhe, siga o canal, curta nosso canal, compartilhe. Eduardo Faiani, O Luiz Paixão, dá o seu joinha lá, hein, cara. Estamos contando com vocês. amigos do rock. Tamo junto. Então, galera. Fala mais não. Vai, de novo. 1, 2, 3. Então, galera, beleza? A gente. Não, de novo. 1, 2, 3. Você conta 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Pronto. Tem pra falar, né, meu filho? Mas quem fala é você, depois que eu venho. Eu acabei de apresentar. Se eu jogo pra você, você complementa. Eu vou falar o quê? Isso que você acabou de falar pra mim. O RPM surgiu Ah, tá. pela amizade. Né? E dali começou a surgir uma química entre o Luiz Esquiavão e o Paulo Ricardo. O celular, né? É uma química, é uma amizade com ele comia um, comia o outro, o que é? Rolou uma química? Caralho, é isso. Olha de novo. O Júnior Moreno teve que sair da banda porque, como ele era de menor, não podia estar saindo em turnê com os caras. Isso. Para a substituição de Júnior Moreno, De menor não, menor de idade, de menor não existe. Essa língua popular brasileira. não é policial, não é um negócio. Exatamente. A febre era tanta. Que mijando é foda. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade. As meninas ficavam loucas e. Ficavam alvoroçadas, loucas, querendo Isso. arrancar tudo. O Charles Gavan gravou a demo, certo? Aí depois uma substituição que ele saiu do RPM para ir pro Ira. E aí entrou o Paulo Pag, que teve que regravar toda a demo de novo. É Paulo Antônio, né, cara? Não tem nada de Antônio, cara. E por que PA? Que é PA, o nome do cara, cara. Não, mas o A é o sobrenome. Tá, vamos discutir isso depois. É PA. E aí o Paulo Pag entrou. Ouviu as músicas e falou que as músicas não iam ser adequadas para tocar na rádio naquela época. Muito bem. Agora é minha vez, que eu esqueci que eu tenho que falar. Qual é a outra gravadora? Sony Music, né? Que eles assinaram. Assinaram o contrato. Aí com o Paulo Dian já. Isso, mas antes. Manuel Paulo Dian. Mas antes de assinar o contrato, eles fizeram alguns shows, né, para poder divulgar, não fizeram? Não. Era esse show. Como o Luiz acabou de falar, não gostaram muito da demo. Então o RPM fechou o contrato com a Sony Music. Vai, deixa que eu fale então. Vai, vamos lá, vai. 1, 2, 3. Saíram atrás de outra. Peraí. 1, 2, 3. Saíram atrás de outra gravadora e fecharam o contrato com a Sony Music. E tiveram o apoio do mega empresário Manuel Palodian, que era o empresário da época até hoje. Manuel Palodian disponibilizou para o RPM toda a infraestrutura de uma banda até hoje vista no Brasil, com raio lasers, toda a infraestrutura de Canhão de luzes. translado de banda e material, e a presença ilustre como diretor artístico do Ney Mato Grosso. Exatamente. Esquiavão.
Exatamente isso. E o RPM já fazia grande sucesso na época, sendo considerado uma das maiores bandas nacionais. E o frenesi da mulherada era muito comparado com a época dos Beatles. As meninas ficavam loucas, histéricas e se mijando pela perna. Exatamente. A febre era tanta. Se mijando é foda. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade. As meninas ficavam loucas e. Ela ficava alvoroçadas, loucas, querendo Isso. arrancar tudo. Né? Pensa que o tiozão tá falando besteira, mas não. É verdade. A RPM foi considerada os Beatles brasileiros. Isso mesmo, vendendo mais do que o Roberto Carlos na época. Exatamente, das rádios Ah, tá. não oficiais. Uhum. Não oficiais. Aí você passa Aí eles tiveram a ideia, eu também posso até comentar, eles tiveram a ideia de fazer um show ao vivo e gravar o Rádio Pirata ao A vivo. gravadora teve a ideia A de fazer um gravadora. show, isso. Pra poder estar divulgando melhor a Isso. banda, porque Aí você passa pra mim, que depois as eu- músicas que eles estavam fazendo Uhum. não era uma qualidade boa. Sim. Não sei com uma qualidade boa as gravações. Era coisas piratas mesmo. Né? Então Bem vai. tosca, né? É, gravação. Aí você fala isso e passa pra mim. Vai. 1, 2, 3. Vendendo com essas. Eu meio que emendar nessa parte aí. Vai, constrói raciocinamento e... 1, 2, 3. E com isso, os shows que já estavam marcados vendia antecipadamente os ingressos, tipo, esgotando todos. E com a exposição do Paulo Ricardo nas mídias, Fala de novo. Super exposição do Paulo Ricardo nas mídias. 1, Sendo 2, capas de 3. jornal. 1, 2, 3. Após 6 meses do seu término, o RPM retorna às atividades, também com Manuel Poladian, para gravar o Quatro Coiotes. Peraí. Fala pra lá adiante. Palodian. É a única coisa que não sai, né? O Palodian. Palodian. Fala adiante. Manuel Poladian disponibilizou uma mansão em Búzios com chofer, jatinho e helicóptero e toda a mordomia e... Mordomia não. Não, é toda a infraestrutura para eles É, poderem tá. estar gravando o disco É. e o jatinho para poder. E o Esquiavon foi pro Faustão, né? Ficou sendo o produtor musical do Faustão. E o PA ficou sem ter banda para tocar, né? Aí começou a montar umas bandas paralelas também, fora o RPM. Mas não foi assim de imediato. Isso aí inventou agora, né? É. Então. Tá legal. Improvisei. É.